Hello! Tá aí, com delay, estamos ao vivo. Delay, que é D-E-L-E-I. Delay, é delay. Delay. Na versão brasileira. Versão brasileira, Harriet Richards. Carai, Walt Disney, como já diria o sticker no WhatsApp. Exatamente, carai, Estamos de volta aqui no nosso Dublin Cast pra vocês. E... Sim! Yes! 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 Sim, né? Pra falar justamente sobre o inglês e a tradução que o Brasil deu pro inglês. Exatamente. O Brasil inventou um novo idioma, que é uma tradução livre do inglês na... Exatamente. Enfim, seja o que Deus quiser. E é maravilhoso. De acordo com o Google, né? Lindas versões. Lindas. Beautiful versions. Beautiful versions. Let's talk about them. Pretty versions. Be what the God wants. É. Seja o que Deus quiser. Mas a gente tá falando tudo isso porque sabe aquele filme que você já viu na televisão? Aquela placa no restaurante que você olhou e falou assim... Acho que isso está um pouco estranho. Ou aquele nome de filme, né? Que você olha e você fala assim, mas será que o original é mesmo assim? Ou você conhece o original e fala, mas o que levou a pessoa a traduzir dessa forma? Hoje a gente vai falar com vocês sobre traduções bizarras e adaptações malucas que a gente faz do inglês aí no Brasil. Ainda bem que não somos espanhóis, porque lá é pior ainda. Opa, lá eles nem traduzem, né? Ou eles traduzem tudo, aliás. Só traduzem. Só traduzem e bem do jeito deles mesmo. Mas aí eles não estão nem aí, eles tocam foda-se mesmo. Mas antes, vamos chamar os nossos recadinhos, então, do episódio anterior. Por favor, recadinhos do episódio anterior. Mas antes, a gente tem um recadinho da Club Travel. Sim, uma pergunta muito comum que fazem pra gente é como que funciona o seguro durante o meu intercâmbio. O que vai acontecer se eu der um problema com a minha escola? Como que eu fico? Aqui na Irlanda existe um seguro chamado Learner Protection, que as escolas são obrigadas a ter caso elas queiram emitir um visto pra você. Então as escolas aqui da Irlanda já têm esse seguro. Mas o pessoal da Club Travel tem algo além disso. Sim. O que eles fazem, Mar? Eles têm um seguro direto com o governo, Edu. Simplesmente assim. O que é seguro direto com o governo? Significa que você, se tiver algum problema com a sua escola, o governo vai te ajudar diretamente. Então eles têm, na verdade, junto com o governo, mais de 6 milhões de euros em garantia. Exatamente. Então o negócio é assim, se precisar, o governo até te devolve o dinheiro da escola, mas o que eles vão tentar fazer é sempre te recolocar numa escola nova, né? Pra você de não mesmo nível. perder essas aulas que você tá tendo, não ficar sem estudar. Exatamente. Então, assim, é uma garantia extra maravilhosa que a Club Travel oferece. Eles, lembrando que eles são uma agência que já estão aqui há quase 50 anos no mercado irlandês. Eles têm várias parcerias incríveis com o governo. Inclusive, o Sr. Liam, que ele é um do fundador da Club Travel, ele também é cofundador do Ryanair, da empresa aérea que vocês conhecem, Ryanair. Exatamente. E se vocês quiserem pedir um orçamento direto pro pessoal da Club Travel, é só entrar em contato com eles aqui, ó. Isso aí. Fala com eles, queridos. E a gente tem também alguns recadinhos que a gente recebeu lá no nosso WhatsApp. O primeiro recadinho é do André, de Vila Velha. Ele mandou pra gente 2 recados, na verdade. O primeiro foi sobre o episódio 50, que foi a nossa retrospectiva. E ele comentou que acompanha a gente desde lá dos primórdios, em 2014, que foi quando eu entrei no Dublin, mais ou menos. Então já é bastante tempo já. E ele também mandou uma mensagem sobre o episódio 52, que é o Como Sobreviver ao Inverno na Irlanda. Vamos ouvir a mensagem dele. E aí, Mar? E aí, Edu? E aí, Nini? Tudo bem com vocês? Então, o meu recado de hoje é sobre o episódio 52, que vocês falaram como sobreviver ao inverno da Irlanda. E eu passei muito por isso, tá? Teve um momento lá que o inverno ficou rigoroso mesmo. E eu comecei a me entregar um pouco para o desânimo, os dias escuros, e na minha cabeça eu tava ficando doente, eu tava me sentindo fraco, até que chegou, eu era um pouco hipocondríaco, e eu achei que eu tava infartando de verdade, porque eu sentia um aperto no peito, até uma dor assim no peito. Aí eu falei, meu Deus, eu tô infartando. Eu achava realmente que eu tava infartando, parecido com o seu caso aí do tumor. Foi aí que eu chamei uma amiga minha e falei assim, não, vamos correr no parque, vamos fazer exercício, porque eu tô infartando, mas no final foi bom, porque me incentivou a praticar uma atividade física, e foi isso que me fez eu sair, né, daquela pressão, daquilo que estava me fazendo mal, e no final deu certo e não estava infartando. É isso. Valeu, galera. Olha lá, foi bem isso mesmo, bem parecida com a história do Edu, a história do André. E a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, porque às vezes a gente acredita tanto que a gente tá doente, que a gente acaba ficando doente de verdade. Teve um vídeo que a Má me mostrou um tempo atrás que chama Biologia da Crença. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada que vale a pena, do Bruce Lipton, que fala justamente sobre esse negócio de você acreditar tanto que você começa a sentir as coisas. E o nosso segundo recadinho é da Aline Mendes, lá de Minas. Vamos ouvir o dela. Fala, galera do Dublin, aqui é a Aline, de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais.
Eu comecei a assistir o podcast de vocês, o Dublicast, e eu tô adorando. Então, uma pergunta: quem é esse o Dublincast? Que eu adoro a voz dele e acho ele muito engraçado. Claro que o Edu e a Má também são muito legais. Eu vou pra Irlanda, se Deus quiser me permitir, em 2021. E o blog de vocês, tudo de vocês, estão me ajudando demais. Parabéns pelo trabalho. Beijo a todos. Ah, Aline, muito fofa. Sou eu a voz misteriosa, Aline. Já, conforme você for ouvindo os próximos episódios, você vai conhecer mais de mim e saber mais quem eu sou melhor. Só cuidado, viu? Não repara não nas coisas que eu falar. Mas obrigado por acompanhar a gente. E antes do nosso episódio de hoje, tem um último recadinho nosso. E então, um recado importantíssimo pra vocês que estão no Brasil. Quem tá no Brasil também quer ir pro Brasil pra fazer a participação do evento também, né? Por que não? Ou quem é da América Latina, você tá ouvindo esse podcast em espanhol? Já pensou que alguém vai de fora do Brasil? Aí seria incrível. Será? Eu ia adorar. Caraca, vai ganhar um Se prêmio. está escutando Hablas Espanhol, por favor, mande um recado, Acabou, um mensagem. acabou por aí. Mensagem. Venceu. Então é o seguinte, gente, pra quem tá no Brasil, principalmente em São Paulo, porque é onde vai ocorrer o negócio, no dia 14 de março vai acontecer o EW XP, que é o nosso evento anual, o EW XP, pra quem fala a versão em inglês, XP pra galera que tá falando a versão Quarta portuguesada. edição, coisa Quarta edição. mais linda. O que é o EW XP? É um evento anual que a gente faz e é um evento que junta várias coisas. Junta cultura, junta informação, inspiração, junta carreira, tudo que você precisa saber pra sair do Brasil. Exatamente. Então começou com uma, dicas de intercâmbio para inglês. E para quem quer estudar inglês ou quer fazer intercâmbio. Aumentou agora, tá uma coisa muito mais abrangente. Então a gente te prepara muito mais e junta você com outras pessoas que têm essa mesma pegada, estão no mesmo mindset, Exatamente. querendo sair do Brasil, as pessoas que estão buscando mais informações, mas também conhecer outras pessoas que estão nessa mesma pegada de sair do Brasil. Então o que é mais legal do XP é que além de você participar de palestras, de você aprender mais sobre destinos, aprender sobre educação financeira, aprender sobre inteligência emocional, é você também se conectar, conhecer pessoas, conhecer a gente, trocar uma ideia com vocês. Então é muito legal, a energia é muito boa. E tem também comidas típicas, tem os stands de todos os nossos patrocinadores, o pessoal que vai estar lá com promoções especiais. A KLM ano passado tinha uma promoção incrível para passagem aérea. Maravilhosa mesmo. E esse ano a gente tem também o pessoal da Vida Learn, vai ter mais coisa rolando para vocês aí também, além de vários outros expositores. Então é legal conversar com eles também, conhecer quem seria talvez sua futura escola, sua futura agência. Então é uma dica muito boa para vocês, não fiquem de fora. É dublin.com.br/XP para você garantir o seu ingresso agora. E se você usar o voucher, o cupom de desconto EDublincast, tudo junto, EDublincast, você ganha 10% de desconto no seu ingresso, então garante ele agora. Sim, e vem pro Dublin XP, porque ele com certeza vai deixar você um pouquinho mais perto da Irlanda. Então vai ser lindo, a gente espera ver você lá. E se você já está indo pro XP, por que não estender e vir também pro Dublin Pro? Exatamente. Qual que é a diferença? O Dublin Pro, ele é muito mais focado em carreira e ele não é um evento pelo evento, ele é um workshop. Então, na verdade, a gente vai fazer lá no Inova Bra, a gente vai ficar 3 horas sentados com vocês, falando sobre carreira. A gente vai ter um conteúdo que a gente monta, é mais uma salinha de aula quase, né? Você pode participar, interagir, Claro. mas é diferente do XP, que é um evento, você vai pras palestras, sai, vai lá conversar com as pessoas, vai comer, você vai, sei lá fora pegar um sol, você vai carregar o celular, você vai pegar uma comidinha, vai falar com alguém no stand, é todo o evento como um todo, né? O Pro, ele é mais tem essa questão do workshop, conteúdo mais prolongado, uma coisa mais extensiva, né? A gente fala muito só de carreira, e aí você tem a oportunidade de networking também com as pessoas, mas tudo relacionado a trabalho no exterior. Exatamente. Então, uma coisa complementa com a outra. Você pode participar dos dois, e inclusive tem desconto para quem garantiu os 2 ingressos. Então, um é no sábado, no Senac, dia 14, o outro é dia 18, lá no Inova Bra, pertinho da Paulista. E a gente espera muito ver vocês por lá. Isso aí, vagas bem limitadas no Dublin Pro, então corra pra garantir a sua. É verdade, bem limitado. E, inclusive, senão já acabou, né? Esse momento. É verdade. Que a última Boa vez sorte, eu correria lá tava mais agora. da metade. Senão depois vocês vão todo mundo cantar Vanessa da Mata. Tipo, é só isso, não tem mais jeito, acabou. Acabou. Muito bem, vamos voltar agora para o nosso episódio de hoje. Então, beleza, hoje a gente tá falando de inglês, mas você que é o Dublin Class, é você que dá dicas, coisinhas, conta pra gente. Começa aí, o que a gente vai falar hoje? Eu acho que um momento onde esse assunto começou a ter muita relevância, né, foi na Copa de 2014. Oi? Foi, sabe por quê? Porque acho que a gente sempre falou disso, né? Todo mundo que gosta de inglês sempre gostou, assim, e ficou atento às traduções bizarras. Só que na Copa foi um festival de traduções bizarras, porque como todo mundo sabia que ia ter muito gringo no Brasil, o pessoal começou a jogar no Google Translator que não era lá essas coisas
coisas naquela época, hoje em dia já tá bem melhor. E a gente começou a ter as traduções mais absurdas, os brasileirismos, na verdade, porque muitas palavras que o pessoal usava são palavras que nem existem em inglês. Então é muito engraçado. A gente separou alguns exemplos aqui dessa época que são muito divertidos. Que, por exemplo, chegou a acontecer em rodoviárias até, né? Não sei se em aeroportos, mas em rodoviárias, com certeza. Que aeroporto deve ser quase que uma lei, né? Você tem que ter a versão em inglês do negócio. Aeroporto deve ser tabelado, né? Sei lá. É tabelado, é. Teve uma rodoviária específica, na verdade. O terminal rodoviário... Que foi o terminal rodoviário de Itajaí. Itajaí. Fala aí, Titi, que você tava falando já. Não, tudo bem. Mas no terminal rodoviário internacional de Itajaí, as placas tinham uns erros malucos. Nini, conta pra gente um pouquinho dos erros que tinha lá em Itajaí. Então, lá dentro da rodoviária tem várias placas indicando onde fica banheiro, onde fica a praça de alimentação. E aí tinha algumas palavras que eles estavam, muito erradas. Por exemplo, uma das setas que apontava pra onde os passageiros deveriam embarcar estava escrito embarkation, com K. Embarkation. A palavra embark existe, mas ela só é usada pra quando você vai fazer uma viagem de navio. Não quando você vai fazer uma viagem de ônibus, porque teria que ter usado departure, né? Que é a mesma coisa que a gente vê no aeroporto. No aeroporto. Sim. Maravilhoso. Embarkation. Embarkation. E logo abaixo de embarkation tinha a palavra landing, pro desembarque, que significa aterrissar landing. Ou seja, essa deveria estar lá nos aeroportos também. É verdade. No caso, a palavra certa que eles deveriam ter colocado era arrival. Então, arrival pra chegada, departure. É isso? Me confundi. Arrival pra chegada, departure pra partidas. Ou embarque, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, isso daí é engraçado porque a gente não tá acostumado, né? Se a gente fosse, como o Nini falou, tem palavras que elas existem até, só que não é como se usa. E aí, essa é a parte que mais confunde, principalmente quem não fala inglês fluentemente, porque você não sabe ou não tá acostumado. Tem coisas que eu não sei hoje por que se usa a versão A ou B, mas é porque você tá acostumado e é isso. Falar assim, isso aqui é o que soa correto. Sim. Por mais que exista uma palavra próxima. Exatamente. Mas é muito engraçado porque tem umas coisas que mesmo que você coloque no Google, ou mesmo, não sei, tem umas coisas que são um pouco mais intrínsecas da língua, por exemplo. Aconteceu muito de muita gente colocar pra sanitários, né, indicar sanitários nessa época como bathrooms. E até hoje a gente vê isso muito no Brasil, né? Quando bathroom, na verdade, é uma palavra que você vai usar apenas pro banheiro da sua casa. Mas ao mesmo tempo, a gente fala toilet aqui na Europa, e nos Estados Unidos toilet é a privada. Então é esquisito você falar, posso usar a sua privada? Ou posso ir pra privada, por favor? É verdade. Por isso que uma opção mais segura é usar restrooms. Restrooms. Que é muito estranho porque também é uma sala de descanso, né? Traduzindo ao pé da letra, é uma sala de descanso. E na verdade você vai lá pra... Bom, enfim, você pode descansar. Você pode descansar enquanto você tá fazendo... Sentar, né? Enquanto você se esforça, você faz um descanso. Né? Ai, pronto. No Brasil tem a famosa adaptação toalete pra toilet, né? Também. Verdade. É verdade, toalete, é verdade. Eu vou ao toalete, que é super chique, né? Fala toalete. Exatamente. É porque banheiro vem do casa de banho, que vem do bathroom. Exato, e banheiro, então, que a gente fala é teoricamente errado, porque você tá num restaurante, você não vai tomar banho. Você não precisa ir no banheiro. É verdade, o banheiro é o lugar onde se toma banho. Realmente faz sentido. Acho que a gente devia mudar em português também, como a gente fala. Eu acho que as pessoas deviam falar, posso ir à privada? Porque é o que você quer fazer, é o toilet, é a privada. Depende. Posso fazer um momento cultura agora? Que eu sei qual é a origem da palavra toilet. Momento cultura, né? Conta pra gente. Que é aquelas coisas que a gente aprende e nunca sabe como aprendeu, nem quando vai usar. Pronto, tem uma oportunidade de usar. Enfim, a palavra toilet, ou toilette, né? Vem do francês toilette. E tem esse nome toilette que significa literalmente toalhinha em francês. Toilette. Toalhinha. Porque bem antigamente, as pessoas não tomavam banho. Eles iam pra uma sala se limpar com uma toalhinha. Então, o lugar onde as pessoas iam usar a toalhinha ficou conhecido como toalhinha. E hoje em dia, os banheiros são conhecidos como toalhinha. Então, toilette é toalhinha, literalmente? Exatamente, toalhinha. Não acredito, cara. Toilette. E como isso já diz muita coisa, inclusive sobre os franceses que não tomavam banho, apenas usavam a toalhinha. Até hoje as crianças irlandesas tomam só a toalhinha. É verdade mesmo. Só que agora a toalhinha você joga fora depois, né? Que é tudo descartável. É tudo lencinho umedecido hoje em dia, né? Toalhinha umedecida. Lenços umedecidos também. É verdade. Olha aí, aprendendo culturas novas, gente. Adoro. Nini sempre um banho de cultura, né? Banho de aventura. Pois é. Aliás, sobre banheiros, tem um vídeo inteiro da Má só sobre banheiro. Com 10 jeitos de falar banheiro em inglês, se é possível. Devia ter gravado no banheiro. Devia ter gravado no banheiro, é verdade. Vou fazer uma versão 2. Maravilhoso. Com muito eco. Isso. Eu tô aqui.
Mas a Katy Perry, numa das últimas músicas dela, ela lançou um clipe gravado no banheiro, aproveitando a acústica do banheiro, com todos os instrumentos tocando. Então tá bem conceitual, acho que vale a pena. Ai, não. É tipo um reverb no máximo ali, né? Super É conceitual. igual o karaokê. É total. Aham. Ah, aquele eco nojento, né? É. Pô, a gente tá falando de banheiro aí, né? Mas antes do banheiro a gente vai sempre comer alguma coisa. Então, alimentação, comidas são coisas que sempre é uma tradução meio estranha, né? Sim. Nossa, comida é o festival, cara. Que foi mais um erro da rodoviária de Itajaí, viu? Esse que a gente vai comentar agora. Gente, Olha, Itajaí tava bombando e eu quero saber quem eles contrataram pra fazer essas traduções, que realmente... Foi. Aliás, a gente vai deixar as imagens depois dos erros pra vocês verem lá no link da descrição. Se quiser ver a fotinha das placas erradas, pode olhar lá depois. Maravilhoso, recomendadíssimo, que as voltas estão muito boas. Então, em Itajaí, na praça de alimentação da rodoviária, como que eles chamaram a praça de alimentação? Alimentation Square. Por que não, né? Claro. Que alimentação. Claro que é Alimentation. Praça Square. Square. Mas olha, a tradução se a gente vamos pegar alimentation, realmente foi um caos. Não existe. Mas se ele fosse falar food square, a tradução literal não estaria errada. Literal. Mas a gente não... Aí que vem aquela coisa que eu falo pra vocês que é diferente. Porque a gente tá acostumado a ouvir food hall, por exemplo. É. Mas hall não é uma praça de alimentação. Não. Hall é um hall, né? Se você pensar em hall numa casa, é um espacinho pequeno ali, pré-entrada. Por que é food hall e não é food square, por exemplo? É um espaço, né? Espaço de alimentação. É que nem, sei lá, shopping mall. O que é mall? Ou food space, poderia ser um espaço de alimentação. Mas a gente usa, aquela coisa, quem começa a estudar inglês, aprende inglês, acostuma com o que ouve, mas não pensa na tradução, né, como, um hall, assim, que seria isso. Então acaba que fica confuso, né? Ou então a tradução aí, coitado do pessoal do Itajaí, eles tiveram boa intenção no Square. Square foi uma boa tradução que eles fizeram. É, onde eles cagaram foi no Alimentation mesmo. Eles poderiam ter feito Alimentation Park, que seria, sabe, seria pior ainda. Mas como que é o certo, então, da gente usar? Qual seria a expressão correta? Eu usaria food hall ou food court. É, food hall, food court. Muito bem. Porque food hall é mais comum aqui. É. Eu acho que usa muito food court nos Estados Unidos. Uhum. É aquela questão da diferença, né? Do... É, então. Você acha, mas você que é a professora. Uhum, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Aqui usa mais food hall e lá usa mais food court. Então, os dois estão certos, né? É. E mas a rodoviária de Itajaí continuou surpreendendo, né? E ela também surpreendeu ali na hora de nomear o guarda-volumes dele. Olha só. É guarda-volumes que é o nome tradicional do Brasil, é guarda-volumes mesmo, né? Guarda-volumes no Brasil. Eu acho isso que mesmo? é guarda-volumes, é. Vou guardar minha blusa no guarda-volumes? Isso, é. Tem a chapelaria, se você estiver na balada, né? Mas se estiver num lugar, é guarda-volumes. Chapelaria. Isso! Chapelaria. Que foi uma palavra que eu não tinha a menor ideia de como falava inglês até eu chegar aqui. Eu só aprendi na Irlanda a chapelaria e o guarda-volumes. Cloakroom. Cloakroom. Cloakroom, olha só. É onde você guarda a sua capa, né? No Brasil, onde você guarda seu chapéu. Seu chapéu. Porque é tudo baseado no década de 20. Ninguém atualizou o nome. Exatamente. Os vampiros que usavam cartolas e capas. Dá pra melhorar isso aí também, então. Dá pra atualizar aí, pessoal do dicionário. E aí, o que aconteceu? Eles colocaram Objects Guard. Objects, claro, o guarda dos objetos. Guarda objetos. É. Então, mas aí, guard não é guardar objetos. Não é guardar. Eu falaria keep. Não. Objects keeper. Keep, então, keeper, né, como você conjugaria aí, você transformaria no, como é que fala? Mas deixa de ser o verbo virou noun? Não. É? Aham. Olha aí. Tá muito bem, Edu. Vira o substantivo. Substantivo. Porque, enfim, você guardar, né, ou safe, talvez, né, porque safe pode ser também o Locker. Objects locker. o locker, né, porque você tem o guarda-volume, literalmente, eu acho que um guarda-volumes aqui, inclusive, sem a pessoa te recepcionando, que é só o armarinho Chama ali, locker. é locker. É. Que é na verdade, é o locker O armário de com guarda-volumes. cadeado. Exatamente. Que é aquele que fica no banco, antes pra você deixar sua bolsa. Isso. Quando você vai pra praia, você coloca a sunga lá dentro No e vai locker. nadar. Que é um armário com cadeado. O locker, na verdade, é o cadeado, a fechadura, né? É, e o locker é um armário com cadeado. Isso é interessante, porque, de novo, aí o locker faz sentido porque você não tem a pessoa. Quando você tem a pessoa, vira cloakroom, que é o chapeleira, ou guarda-volumes, que aí a pessoa te dá um papel, né, com número e tal. Uhum. E o processo em si é muito parecido com o Brasil, mas o nome aí, eles falharam, colocaram o guardinha do objeto. Exatamente. Tem alguma utilização de guard desse jeito que tá aqui? Eu
acho que é o guarda, né? Que é guarda, tipo assim, eu sou o guardião daquela pessoa, né? I'm the guardian. Guardian. Então, é um guardian. Mas é guard, desse mesmo... como verbo... Talvez se tivesse uma pessoa cuidando das bagagens ou dos armários, aí poderia ser o guarda dos volumes. Aí poderia usar guard. Porque... Olha aí, então eles estão quase corretos, Itajaí, hein? Porque tem uma pessoa aí pra cuidar das coisas. Não que aquela pessoa esteja apta a defender você numa situação de assalto, mas eu acho que ela tá lá pra proteger. Ela só fica distribuindo as chaves, só. O guard, eu acho que ele vai ser mais usado como verbo, na verdade, em inglês, e acho que é bem formal, na verdade, né? Ele é um substantivo também, mas eu diria que são mais formais, assim, não acho que... É formal, por exemplo, você vai na justiça ver quem vai ficar com com a guarda da criança. Sabe? Aí usa nesse sentido, né? Então você tá lá, você vai proteger, igual você protege o volume da pessoa, você vai proteger a criança, então. Mas ó, tá aí, bom, Itajaí levantando vários pontos interessantes. Itajaí foi notícia de TV em vários sites, aliás, por conta dessas placas maravilhosas. Será que eles fizeram propositalmente, então? Pra poder ganhar um... Acho que não. Pra ganhar notoriedade, né? Tipo, there's no bad publicity, né? Aliás, eu tô achando estranho que eles colocaram sanitários como bathrooms e não sanitations. É verdade, até que eles foram bem, né? Podia ter sido pior. É porque eles sabiam já como que era. Pode ser. É verdade. Mas tá aí, se tem alguém de Itajaí aí ouvindo esse podcast, por favor, conta pra gente se isso tudo é verdade. E sugere trocar bathrooms por sanitation. E se eles já atualizaram as placas desde a Copa. Por falar em traduzir placas, tem uma coisa que tem muitas placas no Brasil que muita gente tem muita vontade de traduzir que não se deve traduzir, que são nomes de cidade. Por exemplo, você não pode traduzir Where are you from? I'm from River of January. Rio de Janeiro. I'm from Little Big River. E Riacho Grande. I'm from President Prudent. Presidente Prudente. St. Paul. President River from January. St. Paul. Não pode. Não pode? Não pode. General Miners. Oi? Minas Gerais. Minas Gerais. Não é Mineiros Gerais, né? É Minas Gerais. Maravilhoso. General Mines. Então, muita gente, na verdade, tem essa dúvida real se deve se traduzir o nome dos lugares ou não, né? Mas o correto é nunca inventar nenhuma tradução, nem nenhuma versão aportuguesada dessas palavras estrangeiras, assim, que são nomes próprios, né? E nem traduzir do inglês pra português. Apesar da gente ter alguns casos que são mais emblemáticos, tipo New York, Nova York. Aí já não tem mais volta, né? Então, isso aí eu vou explicar, porque eu vou explicar da versão do Edu, né? Eu não tô olhando o dicionário nem nada. Mas a dica que o Nini deu aí de você não traduzir nomes próprios é pra tudo. Inclusive, quando você vai fazendo seu currículo lá que você estudou na USP, você não coloca University of St. Paul, você coloca Universidade de São Paulo, que é o nome próprio dela. E aí se você precisar explicar, você fala uma universidade, university, tarará. Então você explica, pode explicar em inglês, claro, né? Mas o nome próprio você mantém o original. Aí no caso de cidade, isso aí eu acho que deve ter já um tempo, né? Começou mais por conta de o pessoal não conseguir nem escrever e pronunciar. Porque você pega cidades do Japão aí, por exemplo, uma cidade na Rússia, no jeito russo de escrever. Ninguém consegue falar. Ninguém consegue falar. Escrever nem nada. Então acho que foi se traduzindo, foi abrasileirando, né? Nesse caso. Mas o correto ainda é você usar o original, né? Exatamente. E faz sentido, na verdade, né? Por exemplo, São Paulo, pra fins de... Tô falando São Paulo porque tem acento, né? O tio. Quando eles escrevem em inglês, eles mantêm São Paulo, mas eles tiram o tio. Então, por exemplo, São Paulo não tem o tio, né? Mas o nome é lá, São Paulo, né? São Paulo, e com o Rio de Janeiro e tal. Então, isso é importante não traduzir. Mas aí, o que aconteceu, Nene? Traduziram? Enfim, na época da Copa, teve algumas placas oficiais que estavam traduzindo nomes. Tem uma que rodou muito a internet, que foi traduzindo a cidade de Natal como Christmas. Ai, meu Deus! Christmas! Tipo, literalmente Natal, né? Pois é, literalmente Natal. Não tinha que ser Natal, né? No caso, quando fosse falar. Indicando onde estava a direção. Mas só mais uma observação sobre o negócio dos países lá, sobre a tradução de nome, que os membros da ONU, eles se comprometeram a usar apenas, quando for usar uma tradução, assim, de nome oficial de países, só se for uma tradução de um uso que tem uma tradição longa já, essa versão em português. Por exemplo, Estados Unidos, sabe? Que a gente traduz. The United States. O United States. Né? Então, que é o que você falou de Nova York também, né? Exatamente. Então, geralmente, a maioria dos países tem uma longa tradição, né? Então, a gente tem versões de muitos países que a gente não vai deixar de usar por causa disso. E realmente faz mais sentido se for uma só, porque no trabalho mesmo, eu fico muito confusa, às vezes, em como soletrar o nome de alguns países, porque eu nunca sei se eu tô pensando em português ou em inglês, se é diferente, não é? Então, faz sentido ter um padrão, né, que todo mundo segue.
Exatamente. Brasil devia ser com essa em todo lugar, inclusive. Eu não acho que tinha que ter Z. Devia É mesmo. porque eu pronuncio, né? Brasil ou Brasil? Ah, mas... Brasil. É que é mais fácil, né? Pra falar com Z. Mas beleza, cidades a gente aprendeu que, enfim, né? não se deve traduzir. Aliás, é mais difícil Jamais. Nova York mesmo, porque você nunca sabe como escrever. Você escreve York com I-O ou York com Y. Enfim, é um caos. É. Com Q, com K. Yugoslávia era muito difícil naquela É época. verdade. Não sei se vocês lembram, mas era difícil. Verdade. Era Y, era I. Com I, com Y, né? É uma confusão. Comidas ainda, voltando pra comida, que a gente sempre fala de comida, né? Comida sempre vai entrar no meio aqui. A gente adora sempre falar de comida. E comida, realmente, a gente já... Nossa, gente, comida, acho que era as coisas mais engraçadas que eu já vi, assim, as traduções. Porque, pra começar, com fruta, né? Suco de manga. Como que é suco de manga num restaurante qualquer aí? No restaurante Moments. Restaurante Moments. No restaurante Momentos. Restaurante Momentos. O pessoal do restaurante Moments, Restaurante Momentos quis fazer um literal, né? exatamente, jogou lá no Google suco de manga. O Google entendeu que manga era... Quais os ingredientes? No suco, lá no restaurante Momento, o suco de manga é constituído por uma manga de camiseta e por um suco. Mas ó, te falar que o Google extrapolou, hein? Porque é igual quando o Google inventa aquela autocompletar, sabe? E põe uma palavra que você nunca usou na sua vida, que nem existe. Sim, Ele fez isso aqui, porque ele fez. manga é mais fácil ele traduzir como mango, que é a palavra original, do que você colocar um sleeve, que Uhum. teria que ter muito mais contexto. Sabe o que eu acho? Eles já sabiam falar suco, porque já tinham traduzido outros, colocaram só manga, Uhum. e aí pegaram a primeira palavra que viram, que era sleeve. E eu não sei, sabe por quê? Olha. Eu acho que é a mesma coisa, acho que foi esse caso mesmo. Mas aí eu vou dar um desafio pra vocês aqui, porque pra quem cometeu um erro desse de chamar manga de sleeve, a pessoa não saberia que você coloca o adjetivo antes do Ah, é verdade, ó. Ah, é sabe? verdade. Como queria saber que o adjetivo vem antes do substantivo em inglês? Teve sabe, alguma tradução mais pensada. Ele deve ter usado um app, um aplicativo de tradução e não o Google. Que o Google aprende, tem machine learning. No aplicativo não, aquele que você compra o CD. Sim, porque seria quase um juice off e aí sleeve, por exemplo. Isso aí seria, eu acho que a versão que eles Uhum. teriam pego se fosse a tradução bizarra. Por estar escrito sleeve juice, Eu até joguei no Google aqui, e hoje em dia, se você coloca suco de manga, ele realmente dá mango juice. Então, eu não sei o que eles aprontaram, não. ou não é verídico. Ou é muito velho, ou não é verídico, é verdade. Pode ter sido zoeira Porque o cara também. que foi zoar, ele é tão bom que esqueceu de não inverter, sabe? Exatamente. Então, eu não duvido de nada, né? Como a gente disse, there's no bad O publicity. estagiário, né? Que... Estamos aqui falando do restaurante dele no nosso podcast. Então, assim, às vezes é um golpe de marketing maravilhoso. Assim como no supermercado aí, que faz o lambi-lambi, o que eles colocaram de errado ali na tradução? Nossa senhor, eu não consigo nem ler direito como eles escreveram cupcake. Não, Que cake é tão... já tá intrínseco no nosso vocabulário, né? eu juro que eu tava lendo a placa, que vocês vão ver aí no link, e eu não tava entendendo o que era essa tradução. Eu juro, eu não tinha entendido o que era. Aliás, outro desafio aqui, porque a pessoa ler cup, né, C-U-P, não ler como cup, É verdade? ela já tá com o inglês melhorado, Cupcake. Cupcake. sabe? Porque isso é, olha aí, tá vendo? Mais um desafio. É que nem, olha só, recente isso, pessoal. Tava eu lá na Bela Paulista e lá tem smoothies. Smoothie. Smoothies. Ninguém fala smoothies, fala smoothie. Smooth com Ah, F. eles falam smoothie? Fala smooth com F. O TH é muito avançado pra alguém que não É. fala inglês falar. É verdade, TH é difícil, tomar um smoothie. É que nem aqui também tem muita gente que chama o Keith de Kitty. É, porque ninguém Porque fala. é difícil falar, Com a língua né? no meio do dente. Smoothie. Como é que é o Smoothie. smoothie? Smoothie. Mas o cupcake realmente... Extrapolou. Então, Foi. ficou ali. E o E ficou pra baixo ainda, não coube. Eles Tudo, inverteram cara, tudo. errou. Não... O designer não foi bom também, né? A Mas- diagramação ali. Tava R$6 por outro lado, né? Tem vários sabores, aquelas assim, então... É verdade, é verdade. Achei caro. né, tá carinho mesmo esse cupcake. Temos também o nosso contrafilé, que virou Against Beef. É tipo Against the Machine, sabe? Rage Against the Machine. Tem dois casos ali nos exemplos. Tem o Con- Against the Brazilian Beef. Que é o contra filé à brasileira. E Against the Filet Campaign. E contra filé à campana, é isso? Campanha? A campanha. Gente, Nossa. não, mas o contra filé à brasileira, Against the Brazilian Beef, é muito bom, porque o against, em inglês, pra quem não sabe, é justamente ser contra alguma coisa. Então, ali na tradução, você acabou sendo contra a carne de boi brasileira. Against the Brazilian Beef. We're against the Brazilian Beef. Como tipo é que os seria veganos, né? a versão certa desse against aí? Como é que você fala o contra? Não, você tem que saber como que é o contra filé, como que é esse corte aqui em inglês. Eu não sei como é esse corte chamado aqui, mas com certeza eles cortam. Tem alguma outra situação qual a gente fala contra que não é brigando com alguém?
Eu sou contra, I'm against. Não, tirando o contrário, que não seja falando justamente de ser contra nesse sentido, que usa a palavra contra também. Ai, que difícil, né? Sozinho assim? Acho que não. Só contra filé mesmo, né? É. Que eu tô pensando se tem alguma outra situação. É contra filé, é um corte brasileiro. Ah, é um corte brasileiro. Então já é difícil traduzir, já. É. E tem um nomezinho pra você usar. Você sabe? O nome correto seria Brazilian Style Strip Loin. Olha, Strip strip loin. loin. Brazilian style strip loin. Bonito. É igual o Brazilian Wax, né? Você põe Brazilian pra você definir que é nosso. Exatamente. Tem o Hollywood, tem o Brazilian, tem vários tipos aí. Mas aí é o nome que... E aí, então, nesse caso, contra, não é literal, né, a tradução, é o cut que você vai usar, né, o cut é o corte, Uhum. aí o cut é literal, né, a palavra cut é corte. Sim. E nesse caso é um Brazilian Style. Em inglês tem um corte que chama top sirloin, que ele pega uma parte da alcatra, que é um corte brasileiro, e uma parte do contrafilé. Então a gente divide em dois, mas esse top sirloin, que é um corte mais comum em inglês, eles pegam metade de cada um. Olha aí. Inclusive, ó, Pega o meinho ali. outra dica, já que a gente tá falando dos cortes aí, o mais próximo do corte da picanha é o rump steak. Ah, é? Rump steak? É, R-A-M-P. R-U, não? R-A. É? Rump. Ah. Então também não tem nada a ver, né? Porque se você falar picanha, o que é? Vem da pica. Como é que você falaria? Little cock? Realmente, é Aliás, intraduzível. teve um episódio do Nerdcast que foi maravilhoso, quando eles foram para os Estados Unidos numa churrascaria e o Azaghal ficava pedindo os nomes das carnes. Foi. Que ele foi falar a maminha, Little Tits, e a fraldinha, Little Diaper. Ai, que nojento, né? Pequenas fraldas e pequenas tetas. As pequenas tetas, ok, mas pequenas fraldas, não. Eu sei, a restaurante pedia, I'd like a little tit. Ai, gente, é muito bom. Eu lembro desse episódio, foi muito bom mesmo. Imagina, Maravilhoso. maravilhoso. Vamos lá, seguindo na comida, a gente tem também pão com frios, né? O Brasil usa frios A gente usa frios pra, tipo, presunto, queijo, né? porque Queijo lá é de peru. frio, você não esquenta eles. É, gerar, porque lá é. Eles ficam na geladeira, é por isso que é frio? Pode esquentar, não sei também. Por quê? Porque tem que ficar na geladeira pra conservar? Eu acho que Acho que é né? frios porque eles não estão requentados, porque você vai pedir uma coxinha, ela é quente. E É, aí você mas ela é pediu- com frango, não é com presunto. Não, independente se ela tivesse um presunto, ela é quente. Mas o frios vem da seção do mercado, não vem? Onde vende as coisas que ficam no balcão refrigerado. É, eu acho que Qualquer coisa refrigerada fica nos frios. frios. É verdade, é verdade. E essa outra tradução é o mesmo caso do Sleeve Juice, que é uma tradução bizarra de se acontecer, mas que bombou tanto na época, a gente postou no eDublin até quando saiu essa foto. E, nossa, o povo pirava lá no Facebook. Mas é a mesma coisa, essa aí não tá igual ao Sleeve Juice, porque o Sleeve Juice não tava juice off sleeve. E aqui tá o bread with cold. Tava melhor lá, né, a conjugação. É. Ela tava melhor, aqui já tá bem. Que seria quase um cold bread, sabe? É. Frio. Fora que é muito difícil traduzir isso pra inglês, porque você teria que explicar literalmente o que são os frios, já que aqui a gente não fala frios. Como é que a gente falaria isso? Eu colocaria, tipo, Mas tem uma palavrinha. Olha aí. tem, eu sei, peraí Qual que eu é? vou lembrar. Cold. Não, É cold. ai gente, vamos lá. Cooler. Não é cold. É com cold. Cold cuts. Cold cuts. Exatamente. Cortes frios. Cortes frios. Nossa senhora, Que essa eu não aí sabia, não. vai pra salame. É que eu tava pensando já em charcuteria, assim, mas aí já tô falando outra língua, eu né? nem sei o que é isso. Isso, exatamente. Vai pro salame, essas coisas aí. Uhum. Queijo, não sei se vende presunto igual daqui. Deve vender, né, aí. Vende presunto. Só que aqui não é difícil você ir comprar isso por quilo no mercado, né? Você compra lá na seçãozinha, já é tudo embalado, né? É, você compra embaladinho. É difícil, tipo, Nesse caso sim, não tem mesmo não. Você vai comprar, vem já prontinho na embalagem, assim. Você não escolhe, eu quero 1 quilo de mussarela aí. Não, Sadia, Verdade. não. Verdade. Ele vai lá e rala na hora pra você, né? No Não. ralador lá do... Aí dá a primeira fatia pra você provar se tá bom, né? Que delícia. E aí é tão mais gostoso cortadinho na hora, né, gente? Faz uma diferença. Tá na mesma, na verdade, né? Só cortou. Não, mas é fresquinho, né? Não, é mais fresquinho. Parece que quando você compra assim, vem ele meio colado as fatias. Quando você compra fresquinho, parece que vem mais separadinho, não sei. Tá mais fresco. Aqui não vem colado, não. Acho que eles passam uma camada de, sei lá. É porque eles Olha. cortam e colocam numa bandeja de isopor, lacram e colocam na prateleira. Você tá comendo a mesma coisa. Só um delayzinho maior aí. Às vezes o delayzinho pode ser bem maior, né? Mas enfim, pão com frios, não sei se... Pô, ok, bread. Tá bom. É aquelas coisas brasileiras que é difícil traduzir, né? Tipo, até se fosse a tradução correta, breads and cold cuts, já ia ser estranho pra gente já. A gente lendo, né? Porque a gente sabe o que é. Aham. É verdade.
E teve mais um caso, aliás, que também é outra coisa brasileira e difícil de traduzir, que é o queijo Minas. Esse é muito difícil. Porque Ele é um Minas Gerais Style Cheese. Minas a Gerais tradução. Style Cheese. Ótima tradução, Edu. É o queijo estilo Minas Gerais. Perfeita tradução. Isso aí. É, Que é realmente o me mesmo coisa surpreendi. da carne. Porque Foi não meu first time aqui. foi muito espontâneo, mas realmente não tem outro jeito de falar, porque é um estilo de queijo. Então você não vai traduzir o mina pra mine, porque é uma mina. O hotel Imirá Plaza traduziu no Google. Como eles fizeram, traduziram a palavra mina pra mine. De mina terrestre. Sim. E aí ficou um cheese mine. Mas imagina se ele tivesse traduzido minas como chicks, tipo as garotas, Mas aí sabe? é As muito minas. paulista. Eu não seria um mineiro. É muito paulistano. Cheese chick. Meu Deus. Cheese chick. Chicks. Mas olha, o mais nojento de todas as traduções da vida, Essa é maravilhosa. A minha favorita é essa. é a melhor de todas, é quando eles foram traduzir o corte cupim. Cupim. Como é que eles cortaram? Como Como eles Como é que cortaram? eles traduziram? Porque cupim, se a gente tá falando do cupim, do inseto cupim em inglês, é termite. Então eles deram termite with orange sauce. Tipo, O cupim é um animal, o cupim. o cupim, animal. Eles E a carne colocaram. não é de cupim? É um inseto, não é um animal, é um inseto. É um inseto, é nojento. Cupim que dá madeira. É, da cupim na madeira. E eles usaram esse cupim em vez do cupim do boi, entendeu? Nojento. E sabe como eles falam cupim em inglês? Como? Cupim, não tem tradução. Cupim. Eles usam cupim? Cupim. Cupim. Escreve igualzinho. Usam cupim também. Olha só. Tão mais simples, não? Cupim é super tradicional do Brasil, não tem nenhuma versão, absolutamente. Então Se você procurar no Google cupim, cut, beef, eles vai achar tudo em português, a palavra cupim e o resto em inglês. Então ele vai procurar lá também Brazilian Style Cut. Brazilian Cut with Orange Sauce. Tipo, uma coisa que a gente só faz aqui. Something we only do over here. Esse é o nome do cut. Da corte da carne. Mas o cupim realmente não desce, cara. Tem um outro maravilhoso também, que é o do folhado. Folhado Folhados. de frango. Nossa, como que é folhado em inglês? Assim, na tradução do nossos amigos. Turned pages. Turned pages. Folheado. Tô folheando aqui meu livro. Turned Nossa pages. Senhora. Meu Deus. Ele não sabia escrever nem em português se saiu desse jeito. Essa é a grande verdade, Porque né? escreveu folheado, né? Não folhado. Exatamente. Folheado. Ele escreveu folheado com E, por isso que traduziu tudo errado. Nossa Exatamente. Senhora. E se tivesse colocado folhado certinho no Google, tinha dado a tradução certa? Vamos ver. Folhado. Puff. Traduziu como puff. É puff mesmo. Não é puff, mano? Folheado. Acho que é puff. Puff pastry, é isso mesmo. Ah lá, era puff, não folheado. Era pra ser folhado. Então, o português fazendo o erro aconteceu em inglês. Exatamente. Se ele tivesse escrito em português corretamente, não teria tido esse problema Né? de virar as páginas. E tem dois outros casos também que bombaram muito, que foi o chamate, que eles traduziram mate como kill, Que é literalmente o verbo matar. o verbo matar. Justo. Como é que é o mate? Justo. Mate é matar, né? Não tem mate. Kill. Mate, kill. Por que não? Por que não, né? E o famoso restaurante que botou o acento no coco no errado. Oh. E aí, como ficou o suco? Suco de cocô, Shitty gente. juice? Oh. Suco. Shit. Suco de abacaxi com cocô. Nossa senhora. Mas como é que tá? Puff? Como é que ficou? Shit. Tá shit. Shit. Nossa, foi agressivo. Agressivo esse. Então, mas o chamate, como é que é? O mate é a erva. E é mate. Mas Mate o quê? Vai tea. 2 T's? Como é que fica em inglês? Mate. É, igual em espanhol, né? Pega do espanhol. Sim, sim. Um T só. Um T só, e aí? É isso. Mate. Eles falam com sotaque bem espanhol, assim. Mate tea. É, mate tea. E aqui eles não torram o mate, né? Eles tomam mate verde quando eles fazem suco, quando eles fazem Então chá é aqui na Irlanda. Green mate tea. É Não é green mate. toasted mate tea. Exato, green mate. E eu levo toasted mate, que é o mate tostado pro povo do trabalho, eles adoram. Gente, chega de comida, porque a gente tá falando de comida demais. Tá bom, Edu. Quero falar de seriado e filme que são as melhores traduções. A começar por Ratatouille. Um ratinho muito... Nossa, que o povo no Brasil adora pôr subtítulo. Meu Deus do céu. É, subtítulo, né? Porque eles querem manter o inglês algumas vezes pra poder dar um charme, né? Mas aí mete o subtítulo depois. Como que é esse do Ratatouille aí, Edu? O Ratatouille eu não lembro. Isso que eu vou procurar aqui. Ratatouille é um ratinho muito sapeca, alguma coisa assim. Ah, era tão bom. As aventuras do Ratatouille. Não, quer ver? Não, a que eu lembro era do Pequeno Stuart
Little. Tem também. Que é, tipo, traduzindo little, né? E usando ainda a mesma palavra. Então, tipo, pequeno Stuart pequeno, basicamente. Eu não entendi, né? Se era o sobrenome, por que você tinha que colocar, né, como adjetivo? Mas enfim. Tem o Breaking Bad, né? Que é uma série que vocês assistiram muito. Eu ainda não assisti, aliás, essa série até hoje. Nossa, Nini, é tão maravilhosa. Que em português continuou Breaking Bad, mas ganhou A Química do Mal como complemento. Meu, E ficou muito errado, né? Porque ficou, cara. o que acontece, a gente... E vale mesmo pro português também, tá? Tradução, quando ela é uma localização assim, ela tem que dar pra você o mesmo espírito que ela queria te dar na versão original. Tudo bem, o nome não tem nada a ver. Tipo, você virando mal, sabe? Virando mal. Aliás, quase que eu traduzi o que seria, né? Mas Breaking Bad, breaking seria quebrando, né? Quebrando mal. Não faria sentido você colocar quebrando mal, porque pra quem assistiu e mais ou menos dando um spoiler, sem dar muito spoiler, que é o Walter White, que é um professor bonzinho, vai ficando malvado. Então ele vai Breaking Bad, ele vai se tornando mal. Exatamente. Então, a tradução literal poderia ser... Não literal, né? Mas a tradução poderia ser se tornando mal. Poderia. Ou virando mal. Mas não a química do mal. Apesar que eu entendi o que eles quiseram fazer do trocadilho, claro. Mas realmente... É porque a química, enfim, a química porque ele tava com câncer, tem aqui o câncer da quimioterapia. Tem o química que ele era professor tem a de química, que ele química. era professor de química, que a metanfetamina também é uma química. E é do mal, porque, enfim, mas não transformou ele enquanto o personagem que estava se tornando mal. Que é do vendedor de drogas, por isso que é mal. Exatamente. Aí. Assim, tem uma boa intenção, mas não... A palavra química foi bem utilizada. Foi bem utilizada. Não me... Mas não é o que ele quis passar com Breaking Bad. Exatamente, Que é o grande plot do negócio, é justamente isso. As outras coisas são só auxiliares. É engraçado que no Brasil tem muito essa mania de, tipo, pegar o nome principal e aí colocar o tracinho e aí um subtítulo quase, em português, né? Então, assim, Nikita. Em português é Nikita, o perigo nunca foi tão sedutor. Não precisa, né? Tá entregando... Deu uma... Só porque é uma mulher espiã. Só porque já bota já sedutora, né? Deixa eu assistir o filme e tirar minhas conclusões. Ele já me deu um mega do spoiler só no título. Outro que eles também colocaram lá o tracinho com spoiler no final. The O.C., uma série que também fez bastante sucesso uns anos atrás. Pois é, botaram um estranho no paraíso, sendo que não tem nenhum estranho, nenhum paraíso. Caraca. Tipo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente, E tem outro caso também que é o Charmed, que no Brasil eles traduziram como Jovens Bruxas, sendo que poderia muito bem ter usado o título original, que era Enfeitiçadas, e eles resumiram toda a série nos poderes delas e ignoraram tudo. Nossa, eu lembrei de um que eu queria falar pra vocês, que eu até pus aqui pra ver como é que tá o nome original, que é Beverly Hills Cop, porque são os policiais em Beverly Hills, que é um bairro, né, lá em Los Angeles, e aí tá como um tira da pesada a nossa versão. Ai, meu Deus. Caraca, né? Um tira da pesada? É. Olha, é É isso verdade. mesmo? E como que eram as patricinhas de Beverly Hills, que agora me fez pensar neles? É isso mesmo. Em Portugal, o caça-polícias. O caça-polícias. Portugal eles são muito mais engraçados. Beverly Hills. E as patricinhas de Beverly Hills? Coloca aí, como que era em inglês? Eu não lembro. Como que é o Clueless. Clueless? Que faz muito mais sentido. É que assim, Patricinha, na verdade, na década de 90, aí, quem não é dessa geração, eram as menininhas riquinhas que não tinha nada na cabeça. É. E Clueless é justamente alguém que não tem uma ideia de nada. Você não faz ideia de nada, é uma pessoa sem noção. Sem noção. Que preconceito, Mas sem noção não gente. sem noção de ser loucona, sem noção porque não tem inteligência. E aí associaram ao Patricinha, porque a menina riquinha que tem a cabeça vazia, sabe? Olha isso, foi assim. Caraca. Então. Mas, nossa, realmente nada a ver um A com B. E acabaram colocando as patricinhas em Maus Lençóis, porque elas ficaram conhecidas por, né, virou isso aí. Porque vocês estavam falando de Portugal, né? Lá as traduções são bem diferentes. E às vezes elas são literais, ao contrário daqui, né? Que tem essas adaptações. Aham. E tem algumas coisas que podem ser bem engraçadas pra gente. Fala uma aí, Nini. Por exemplo, tem um filme que chama White Men Can't Jump, que no Brasil chama Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que é um filme sobre basquete. E em Portugal chama Branco Não Sabe Meter. Oh, gente do céu, esses português. Portugal, por favor, não faz assim. Tem uns filmes que, tipo, por exemplo, Um Estranho no Ninho, que em inglês chama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Em Portugal, eles usaram mais literal. Então, o filme Um Estranho no Ninho, em Portugal, chama Voando sobre um Ninho de Cucos. Oh, Nossa. maravilhoso. Eu tava vendo aqui, lembra do Férias Frustradas? Passava direto lá na sessão da tarde. Aham. Uhum. Eu fui ver como é que tava em inglês e é National Lampoon's Vacation. Nossa, aí. Porque o National Lampoon era uma revista de humor
da década de 80, 70 e 80. Não. E aí, nossa, é como se fosse a revista Mad, lembra? De humor, enfim. Uhum. Como se fosse as férias da revista Mad. Nossa. Nossa. Não ia fazer sentido nenhum, né? Nenhum, mas é porque aí também é Nossa, é meu tão Deus. específico cultural Demais, que demais. você tem que traduzir, porque senão ninguém entende. Tem isso também. É, então, porque faz mais sentido até oferecer frustrados pra gente poder trazer sentido pro negócio. Porque senão não ia fazer sentido nenhum, nem ia fazer sucesso. Exatamente, é verdade. É verdade. Ah, um que é muito bom a tradução, inclusive, ó, isso aí eu tenho que fazer um jus aí, que é o Inside Out, que a tradução Ai, ficou maravilhoso. como Divertidamente. Divertidamente. O que, divertidamente? Inside Out. Inside Out. Inside Out é Inside aquele filme Out. de animação que você tem lá cinco sensos, né, do seu cérebro. 5 que controlam emoções. E aí o Divertidamente foi quase mais legal do que o original, porque eu gosto Inside Out, na verdade, é do avesso, se você for traduzir literalmente. Se você pôr a roupa do avesso, você tá pondo ela Inside Out. É. Então, ela é como se tivesse o filme falando assim, é você do avesso, né? Então é analisando você por dentro. Uhum. Só que não é assim, o Inside Out não significa isso. Agora, divertidamente é você colocar a brincadeira da palavra divertida com a palavra mente, então a mente divertida. É. Nossa, aí tem os exemplos também onde, tipo, a tradução certa é melhor, né? A tradução acaba sendo melhor que o original. É verdade. Também acontece de vez em quando. E esse caso realmente é um ótimo exemplo, porque eu adorei a tradução divertidamente. É muito bom. Muito legal. Bom, tem filme pra caramba, tem seriado pra caramba, deve ter muita coisa aqui que a gente não falou agora, mas eu queria que vocês mandassem pra gente alguma coisa que vocês estejam assistindo atualmente, que vocês achem a tradução meio bizarra, ou alguma coisa que vocês viram em algum lugar. Pode mandar foto também de algum sinal, uma sinalização que você viu em algum lugar que vocês achem estranho. E o pessoal de Itajaí, por favor, não esquece de mandar mensagem, que eu tô curiosa pra saber se é tudo verdade, Tô curioso também. né? E a gente se vê no próximo, mas antes tem que ter a pergunta final. Bate pronto. Então, e agora vamos pra pergunta final, então, pra encerrar esse episódio. Vamos fazer uma pergunta em inglês, né? Eita. Já sei. Uma pergunta. Você vai falar não vai ser uma pergunta, vai ser um desafio. Você vai falar o nome de alguma coisa traduzida literalmente, ou pro inglês ou pro português, tanto faz. E já tem que tentar adivinhar de onde você tá falando. Tá bom. To have a fly behind the ear. To have a fly behind the ear. Ter a pulga atrás da orelha. Ah, é flea, né? Não é fly. É a Flea. É uma pulga, né? Esqueci que é uma mosquitinha atrás da orelha. Mas deu pra entender. To have a flea behind the ear. Ter a pulga atrás da orelha. Foi boa, foi boa. Foi boa mesmo. Foi fácil, mas foi boa. Gostei. Teve uma que eu recebi por sticker, que é muito engraçado, que é Hi, missing. Oi, sumida. Ai, não! Maravilhoso! Esse é muito bom, esse é muito bom. Esse eu gostei. Hi, missing. Oi, sumido. Muito bom. Maravilhoso. Eu já sei um. Uh, Friday Ed. Oi? sextou. Ah, Sextou. maravilhoso. Friday. Ah, muito bom. Friday Friday Ed. Gostei de Friday Ed. Acho que vocês deram o Edu deu 2 e o Nudem deu 1. Acho que eu Você não consegue, né? Não consegue. Não consegue. não consigo. Can't make it. Can't make it. The 13th has fallen. 13º caiu. Ah, meu Deus. O 13º. Muito bom. Mas, assim, tem... Aqui na Irlanda tem muita coisa pra você fazer. As pedras cinzas, Greystones, Pedra Negra, Black Rock. É, que aí se você for pegar os bairros aqui, né? É o que eu falei, pega uma Sim. coisa que você... Mas foi bom, foi bom. Isso aí, didn't make it, mas tudo bem. Não consegue? É o horário, né? A gente tá cansado. É isso, aqui. gente. Muito obrigado. E mandem pra gente que quer saber agora dessas gírias de vocês. Por favor. See you soon. Sim. Aliás, vejo você logo. Vejo você na próxima quarta-feira. See you next Wednesday. Estou olhando pra frente para estar aguardando pra vocês. Estou olhando para frente para falar com vocês na semana que vem. E é isso. Não esqueçam de deixar os recadinhos. E a gente se vê na semana que vem. Um beijinho. Tchau. Tchau. Bye. Beijos. Tchau. Danone. Danone tá chamando atenção aqui, peraí. Tô chamando o O que tio. foi, amor? Ele não deixa eu pegar ele. Vem. Vem. Ai, meu Deus. Oi, bateu a cabeça na porta. Bateu a cabeça. Eu não sei o que Danone... Tá doidinho. Tá bravo. Tá. Amor, vem cá. Isso. Danone deu uma mini crise nele aqui. Ficou latindo, mas acho que ele queria crise atenção. do quê? De atenção, que é ciumeira. Ai, meu Deus. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.